Nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, sabendo que o Senhor é gracioso com todos nós, sabendo que o Senhor tem para nós essa noite mais um alimento saudável, que irá nos ajudar, que irá, Senhor Deus, nos sustentar por muito tempo. Aliás, este é o tipo de alimento que iremos necessitar viver todos os dias da nossa vida, até o último dia da nossa vida. Convence-nos, Senhor Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Que esta noite, o Teu Santo Espírito venha falar com todos nós, nos nossos corações. Que sejam quebrantados, que sejam, Senhor Deus, abertos, para que a Tua palavra seja inserida no nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quero fazer uma introdução, e nós vamos trabalhar este versículo tão importante no livro de Tiago. Na sequência das orientações de Tiago à igreja, aos cristãos, nós aprendemos nas exposições anteriores que a oração da fé é diferente de ter fé na oração. A oração da fé foi dado alguns exemplos. É uma oração que ela é feita na sua totalidade, na sua maioria. Ela é feita de forma objetiva. A oração da fé, ela sempre está no imperativo. Como, por exemplo, você orar por alguém e dizer, levanta, anda, alguém que é paralítico, e de fato isso acontecer. Isso chama a oração, que nós podemos chamar da oração da fé. É a certeza de que as palavras que você está proferindo, elas vêm diretamente do Senhor Jesus Cristo como uma ordem, um oráculo. É o próprio Cristo que age naquela hora, fazendo esses sinais e maravilhas. É estar representando a Cristo na oração da fé. Isso tudo nós meditamos no culto passado. Também foi mencionado que é um dom, e que não temos visto mais esses dons, este dom nos dias de hoje. Este dom nós não temos visto mais. Era exclusivo aos apóstolos, à igreja primitiva. Não que este dom possa ter cessado, não, mas hoje nós não vemos mais. Este dom de você dizer, anda agora, levanta, alguém que nasceu paralítico, nós não vemos mais isso acontecendo nos dias de hoje. Isso não quer dizer, como eu disse, que acabou ou cessou. Não, o Espírito Santo é o mesmo, ontem, hoje, sempre será. Mas o fato é que a oração da fé é diferente de ter fé na oração. O que significa ter a esperança e crer que o Senhor ouviu sua oração. E essa esperança é o fruto da fé na oração. Eu vou repetir. A diferença de fazer uma oração da fé e de ter fé na oração é que a fé na oração significa ter a esperança e crer que o Senhor ouviu a sua oração e que essa esperança é o fruto da fé que você teve ao fazer a oração. Você acreditou, você sente paz que o Senhor ouviu a tua oração. Então são coisas diferentes. Nós também vimos que doenças estão sim relacionadas com pecado. Muitas doenças estão relacionadas com pecado. O primeiro é com o pecado original. O que Adão e Eva cometeram, até hoje, nós sofremos as consequências disso. Basta você reparar que não é só o homem que morre, os animais morrem, porque comprometeu toda a criação de Deus. Foi deformada por causa do pecado original. Então, doenças, tudo isso provém também do pecado original. As nossas escolhas, os estilos de vida que nós temos, nós falamos sobre isso também na exposição passada,
que como consequência nos traz também doenças. Nós falamos de alimentação ruim, nós falamos de pessoas que não dormem direito, pessoas que não cuidam da sua saúde. Isso também caracteriza o pecado de glutonaria, de você não cuidar do seu corpo, comer de forma errada ou demasiadamente a mais. E isso caracteriza pecado. Você não está cuidando do teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então você vai arcar com as consequências disso. Uma diabetes, um colesterol alto, uma pressão alta. O pecado traz doenças. O terceiro ponto que nós falamos a semana passada foi que, na exposição passada, que também está relacionado pecar contra o irmão, contra Deus. A falta de perdoar e confessar, que nós iremos tratar agora, também traz doenças psicossomáticas. Tem pessoas que têm câncer, já foi comprovado, pela falta de perdão, por excesso de amargura, aquela pessoa ficou doente. Então vamos trabalhar bastante isso aqui hoje, que é necessário para todo cristão viver isso. Vamos lá, versículo 16, como está aí já na tela. Vamos lá. Confessai, pois, os vossos pecados uns para seres curados. Bom, este verbo aqui no original, confessai, primeiro é um imperativo. O que é um imperativo? É uma ordem. Ele não está pedindo, está dizendo, confessai, orai. Você precisa fazer isso, é necessário fazer isso. Não é opcional, é uma ordem, dada pelos apóstolos, dada pelo Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus Cristo. Ele está ensinando a igreja, essa mensagem é para a igreja toda universal. Então ele está dizendo, confessai, pois, os vossos pecados. E o que é essa palavra confessar? O que está embutido nela? É uma ordenança, como eu já disse, é necessário confessar. O que seria isso? Admitir. Quando você vai confessar, a primeira coisa que você precisa é admitir que você precisa falar, que você errou. Concordar plenamente com aquilo, ter convicção de que você falhou e precisa corrigir essa situação, precisa prestar contas. É reconhecer publicamente um pecado do passado. É você dizer, é ter a coragem, o impulso do Espírito Santo para você ficar livre daquilo que está oculto. Seja contra Deus, seja contra irmãos da igreja, seja contra esposo, seja contra quem for. É necessário confessar. Vamos lá. No versículo anterior, Tiago sugere que a confissão de pecados, nós podemos ler o versículo 15? Vamos ler o versículo 15? Se puder deixar aí para mim, vai dizer assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se tiver cometido pecados, se lhe hão perdoados. Então, baseado neste versículo anterior ao 16, nós vemos aqui que Tiago sugere que a confissão de pecados está intrinsecamente ligado, intimamente ligado com a cura. A confissão de pecados faz parte do processo da cura. Admitir, reconhecer, falar é mais sério e mais profundo do que nós imaginamos. Carregar consigo pecados é morrer diariamente. É um câncer que corrói a alma. Pessoas que escondem segredos morrem todos os dias um pouco, porque isso não sai da mente dela, jamais vai sair do coração dela. É necessário transparência para viver uma vida com Deus. E te digo que eu creio e a palavra ela não falha. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando você trabalha na verdade, a verdade te liberta. Mas aquele que trabalha na mentira, quando ela vem,
ela vem de uma forma muito mais grave, ela vem com consequências, porque aquela pessoa não falou a verdade, ela não abriu o coração, ela não admitiu, e aquilo vai virando uma bola de neve. Eu estou falando isso tanto no âmbito eclesiástico, com Deus e com os nossos familiares, pessoas que nós convivemos. Vamos ver então um exemplo de confissão, primeiramente a Deus, quando nós pecamos contra Deus. Porque nós precisamos entender que se pecamos contra os irmãos, nós estamos pecando contra Deus, mas existem pecados que estão relacionados diretamente com Deus, e um deles é a idolatria. Quando eu sou idólatra, eu estou pecando diretamente com o Senhor, estou afrontando a Ele. Então vamos lá, Salmo 51, nós vamos deixar primeiro no Salmo 32, mas eu quero dizer aqui, Davi, que era um homem considerado, um homem segundo o coração de Deus, ele tinha cometido um pecado gravíssimo. Ele cometeu adultério, seguido de homicídio doloso, ou seja, ele planejou o assassinato de Urias, que era o esposo de Batseba. Ele engravidou a esposa de Urias, e ele ainda fez com que Urias, que era fiel a ele como soldado, fosse colocado na frente de uma batalha, de um batalhão, e morresse. Bom, eu não vou entrar nessa história de Davi, mas eu vou entrar na confissão de pecado dele. Isso foi relatado no Salmo 51. No Salmo 32, ele escreve também como alguém que foi beneficiado ao confessar as suas transgressões. Então, Salmo 32, versículo 3, a primeira coisa que eu quero partilhar com vocês é: quem não confessa, quem não admite, quem não reconhece e quem não fala, fica doente. Quem fica escondendo mentira, segredos, fica doente, adoece. Olha o que ele diz aqui: enquanto o quê? Calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo o dia, ou em outras traduções, ou durante o dia inteiro, todos os dias. É aquela consciência pesada, de você estar fazendo algo de errado, e você está mentindo, e você vai inventando mais uma outra mentira, e vai sustentando aquela mentira, e aquilo vira uma bola de neve, e aquilo vai até você perder, as consequências serem mais graves, se você não confessar. Observe, a primeira consequência de quem não confessa, ele fica doente. Você vê que ele sentia nos ossos dele sendo enfraquecidos. E aí ele continua no versículo 4: porque a tua mão pesava. O que é isso? A justiça de Deus, a consciência de Deus que ele tinha, pesava a mente dele, dia e noite sobre mim, e o meu vigor, aquela energia, aquela vitalidade, se tornou em sequidão de estio, ou sequidão de verão. É alguém que está desidratado. Você já viu alguém desidratado? A pessoa parece que ela foi chupada, parece que ela não tem vida, porque ela está escondendo mentiras, segredos, ela não confessa, ela não abre o coração, ela não procura ajuda. Tem coisas que o próprio Senhor Deus vai lembrar você para abrir o coração e pedir às vezes orientação pastoral. Sim, pastor, o que eu faço com isso? Eu tenho algo no meu coração que eu preciso falar com alguém. Nós vamos entrar nisso daqui a pouco aqui. Isso vai ser cura para você, vai te libertar de correntes, cadeias, cativeiro. Pessoas que confessam são pessoas curadas. Glória a Deus por isso. Como ele disse aqui, ele perdeu as forças, a energia, robustez. É como se ele estivesse com uma infecção que só piora. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é que quem não confessa, quem não admite, quem não reconhece e fala, ele perde a alegria.
ele perde a alegria, ele perde a vontade de viver. Quem vive uma vida de mentira, vive uma vida de depressão. Ele perde a alegria como consequência, pois ele não sente mais a presença de Deus, é fato. Porque o Senhor Deus, como que Ele vai habitar em alguém? Como Ele vai estar de maneira plena dentro de alguém, enchendo aquela pessoa da presença dEle, fluindo como águas vivas dentro dEle, se ele está com pecados que ele não confessa? Ele vai ter a misericórdia, ele vai lembrar, mas ele não sente mais a presença de Deus. Ele está seco, não tem mais água, não tem mais vida. Salmo 51, se nós lêssemos esse salmo inteiro, você pode ler que depois que Davi cometeu aquele crime gravíssimo, ele faz uma confissão, ele abre o coração dele. Por isso Deus não tirou a vida dele, porque ele era digno de morte. Segundo toda a lei, o que ele tinha feito, ele era digno de morte. Mas Deus preservou a vida dele, porque ele confessou os pecados genuinamente. E não cometeu mais este pecado. Pelo menos relatado, não cometeu mais este pecado. Mas sofreu as consequências para o resto da vida, daquilo que ele fez dentro da sua casa. Salmo 51, versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. Então quem não confessa, ele perde a alegria. Então ele aqui, Salmo 51, versículo 8, ele está pedindo ao Senhor, traz alegria que eu não tenho mais. Eu perdi a vontade de cantar louvores, eu perdi a vontade de estar em comunhão com os irmãos, eu perdi a vontade de ler a Bíblia, eu perdi a vontade de orar, eu perdi o gosto, não tem mais, porque você precisa confessar, você precisa abrir o seu coração para o Senhor. Ele é uma pessoa. Pecados contra Deus e contra os homens. Vamos ver que há também isso, pecados contra Deus e pecado contra os homens. Aquilo que você fez contra alguém, você vai precisar resolver isso. Não basta só confessar, você precisa pedir perdão. Você precisa pedir a Deus, prepare este momento. Pode ser que não seja hoje, pode ser que seja daqui 10 anos. Eu acho que é tempo demais, não sei. Mas você tem que estar disposto a consertar a tua vida, aquelas pessoas que você não conversa mais, aquelas pessoas que você jurou até mesmo de falar, não quero essa pessoa, ver essa pessoa na minha frente nem pintada de ouro. Você precisa pedir para Deus ajuda, porque você não pode viver desse jeito. Você precisa pedir para Ele te ajudar, para que a maturidade aconteça no teu coração e você possa ter a oportunidade de se reconciliar com essa pessoa, de pelo menos dizer, eu te perdoo, me perdoa, e ter um momento de reconciliação. Além de Davi, nós temos também o caso do filho pródigo, que reconheceu, admitiu que pecou contra Deus e seu pai. Isso está em Lucas capítulo 15, versículo de 17 a 20. Só que essa história, enquanto vai abrir em Lucas 15, este rapaz que foi embora de casa, pediu a herança do pai vivo ainda. Eu quero viver a minha vida, dá o que é meu. Pediu a herança, o pai nem morreu ainda, o pai deu. Porque eu penso que o pai não resistiu à saída dele, porque o pai tinha convicção de tudo aquilo que ele fez pelo filho, ele fez justamente. Então, se ele não aprendeu com o pai, ele iria aprender com a vida. E o pai deixou ele ir. Você quer isso? O Senhor também faz isso conosco. Romanos capítulo 1 vai falar isso. Você quer o pecado? Você quer a cobiça? Vai. Ele aqui ainda se recuperou, teve um momento porque ele sofreu a dor. Ele sofreu as consequências da decisão errada dele. Então Lucas capítulo 15, versículo 17 a 20. Preste atenção. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei,
e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Eu quero fazer um comentário a respeito disso. Primeiro, versículo 17. O que está escrito aí no versículo 17? Então, caindo em si. Ele só caiu em si. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. A ficha só caiu quando ele estava sentindo vontade de comer as alfarrobas dos porcos, porque ele gastou todo o dinheiro dele durante uns 2 anos, um tempo, vamos falar um período, e neste período houve fome na terra. Quando ele tinha dinheiro, certamente tinha amigos com ele, mas quando ele perdeu, sobrou o quê? Sobrou ninguém, sobrou um sítio, uma fazenda para ele fazer um trabalho e ganhar o dinheiro. E é relatado aqui em Lucas que ele sentia desejos das alfarrobas dos porcos. E aí essa situação fez ele cair em si. Ele caiu em si. E disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele lembrou que o pai é justo, que o pai é bom. Ele lembrou, e aqui nós trazemos para a questão nossa com Deus, você não precisa viver o que este rapaz viveu para reconhecer que Deus é bom. Você não precisa se lambuzar das alfarrobas dos porcos para depois você ter que se arrepender daquilo que você fez. Você precisa acreditar que Deus é melhor. Estar com o Pai é melhor do que estar em qualquer outro lugar no mundo. E aquele caindo em si, o que ele disse para si? Ele estava ali falando sozinho, com ele. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Uma atitude de alguém que reconheceu que pecou, que precisa confessar, que precisa abrir o coração, que não pode continuar guardando aquilo dentro dele. Imagina a perturbação que esse jovem passava. E mais para frente vai dizer, será que aquele medo de talvez o pai não receber? Pelo contrário, o pai nunca esqueceu dele, estava esperando e o aguardando que ele chegasse até ele, abraçou o filho dele e recolheu o filho dele para dentro de sua casa. Aqueles que se arrependem verdadeiramente, genuinamente, com humildade, sinceridade, o Senhor Deus está pronto para te dar as mãos e te carregar e te ajudar. Ele continua: já não sou digno, ele reconhece, né? Pequei contra o céu e diante de ti. Ele reconheceu, isso é necessário, reconhecimento. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Olha a humildade aqui. Aceitação. Eu preciso de correção. O que eu fiz foi sério, o que eu fiz foi grave. Só vive isso aqui, irmãos, quem realmente nasceu de Deus, que nós falamos antes aqui no devocional. Quem não nasce de Deus não reconhece isso aqui. Ele é orgulhoso, ele bate de frente. Não, eu estou certo. E morre desse jeito. E levantando-se foi para seu pai. Um ótimo exemplo de alguém que reconhece que pecou e que vai pedir perdão para o pai, que já pediu para o pai, já fez oração ao Pai Celestial: pequei contra ti. Mas ele tinha que também resolver isso com o pai dele e com o irmão dele depois. Se você quiser ler o texto inteiro, você lê na tua casa. Vejamos, não basta só saber que pecou. É necessário ir até quem você pecou. Se você foi mal com alguém, se você foi mal educado, você ofendeu, e você vê que aquela pessoa está mal por causa daquilo, você precisa ir até essa pessoa. E eu já fiz isso quando eu senti que alguém talvez não entendeu o que eu disse, ou se sentiu ofendido, eu fui atrás dessa pessoa e pedi perdão. É algo que nós vamos ter que fazer para o resto da vida. Isso não tem como escapar, só se você ficar numa redoma. É necessário exercer e pedir perdão. Isso é cura. É cura, e você vai aprender algumas coisas que não é só cura, é amadurecimento também. Está no imperativo, como eu já disse: confessai, seja contra o Senhor Deus, seja contra o irmão em Cristo, familiares, amigos. A cura da alma
como consequência, a cura da alma, como consequência do corpo, só ocorrerá quando esta atitude for feita em todas as suas etapas. Repito, a cura da alma, ela só vem, e essa cura da alma, ela traz esse benefício para o nosso corpo. Com certeza vai diminuir a ansiedade, com certeza você vai dormir melhor. Só ocorrerá quando você fazer todo esse processo, reconhecer, admitir, ir atrás, conversar com essa pessoa, pedir ajuda para Deus nisso, conversar com essa pessoa, resolver aquela situação com ela, você vai ver que você vai sair curado daquela situação. Tem uma frase de Bill Hybels, que eu particularmente gosto bastante dessa frase. Se você está tolerando o pecado na sua vida, ou seja, você sabe que fez alguma coisa errada e não vai resolver, não quer, é orgulhoso, meu amigo, não perca seu fôlego orando, ao menos que seja uma oração de confissão. Vou repetir. Se você está tolerando o pecado em sua vida, meu amigo, não perca o seu fôlego orando, ao menos que essa oração que você esteja fazendo seja uma confissão a Deus. Na oração do Pai Nosso, nessa oração que está em Lucas capítulo 11, Charles Haddon Spurgeon ele vai dizer: ao menos que você esteja vivendo o que está naquela oração, se do contrário você não estiver vivendo o que está escrito lá, você está lendo a sua sentença de morte, de condenação. Porque nós dizemos numa parte da oração: Pai, perdoa nossas dívidas, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem está nos devendo. Em outras palavras, você está dizendo assim: me trata do jeito que eu estou tratando aquela pessoa que está em falta comigo também. Você está dizendo, se você estiver tratando bem, você está dizendo, me trata como eu estou tratando essa pessoa. Precisamos confessar, precisamos admitir. Vamos continuando. Quarto, quais os benefícios então de confessar, abrir o coração, admitir, reconhecer e falar? Vamos lá em Salmo 32, vamos ver os benefícios de uma confissão. Tem pessoas que estão sem falar com o pai há 1 ano, 2 anos, 10 anos. Tem pessoas que não estão falando com irmãos, que tem ódio de um irmão de sangue. Você precisa de ajuda, porque isso jamais, independente do que aconteceu, como diz Hernandes Dias Lopes, quem não perdoa é tomar veneno querendo que o outro morra. Isso não funciona. Então nós precisamos confessar, seja em qual âmbito, tanto na vertical quanto na horizontal. Salmo 32, versículo 1, não sei porque eu coloquei 5, versículo 1, isso: bem-aventurado ou feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Essa palavra coberto em hebraico é kissan, e eu quero juntar junto com essa palavra perdoado, cujo pecado é coberto, é esconder, é ficar, é como o que aconteceu com a expiação de Jesus. O sangue de Jesus, ele cobriu, ficou por cima deste pecado confessado. Este pecado, essa iniquidade perdoada, o que está por cima dela é o sangue de Jesus Cristo. O Senhor já não se lembra mais daquilo que você confessou. Guarda isso. E quem confessa também não tem mais acusação de Satanás. Uma vez que você confessa os seus pecados, Satanás não tem o que falar contra você. E te digo mais, eu não sei qual patriarca da história da igreja disse uma certa vez assim, que se você
não confessa os seus pecados, aliás, se você coloca sempre a culpa no mal, nos demônios, ele vai estar muito feliz com você. Mas quando você reconhecer que você é o causador, que você é o culpado, é pecador, você literalmente destrói tudo aquilo que ele planejou. Porque a intenção dele é você sempre jogar a culpa nele, porque ele já está condenado. Mas quando você reconhece que é você, há um momento de transformação. Não, eu fiz isso, eu preciso de ajuda. Porque os orgulhosos fazem isso, joga a culpa para alguém, vai apontar a culpa para alguém, mas olhar para si e ver, não, eu falhei, eu preciso realmente rever os meus conceitos, eu preciso rever as minhas atitudes, porque eu falhei. Então, quem é perdoado, o sangue de Jesus, ele faz expiação deste pecado, você já não mais tem culpa sobre este pecado confessado. Glória a Deus por isso. Nós temos aqui também, em Salmo 32, versículo 2, vamos ali também, versículo 2, outra parte vai dizer assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade e cujo espírito não há dolo. Essa palavra dolo em hebraico é rimian, que seria engano, falsidade. Nessa pessoa em que o espírito não há dolo, essa pessoa que foi perdoada, que ela é feliz por Deus não ter atribuído a ela esta iniquidade, ela não tem a falsidade, ela não vive no engano, ela está livre. Quero deixar uma frase para os irmãos, se quiserem anotar, que vai aí, nós vamos dar sequência, né, nesse versículo 16, que diz assim, versículo 16 lá de Tiago, dando a continuidade, né? Nós lemos a primeira parte: confessai vossos pecados uns aos outros. Então, para serdes curados, veja bem, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Veja a relação de confessar com cura. Não mude de igreja porque alguém que pecou contra você estará lá. Mude de atitude, vai até lá e resolva isso com ela. Vou repetir. Não mude de igreja porque alguém que pecou contra você estará lá. Mude de atitude e vai até ela e resolva essa situação com ela. Mateus 18, versículo de 15 a 17, vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre isso. Mateus 18, versículo 15 a 17, nós vamos observar algumas orientações do próprio Senhor Jesus Cristo, e preste bem atenção nisso. Nós vamos ler esses versículos, e aí nós vamos aprender um pouco com o Senhor Jesus, qual é o processo dessa reconciliação. Vamos ler. Se teu irmão pecar contra ti, esse contra ti em alguns textos originais da Bíblia não tem, mas o contexto da frase vai dizer o que está aqui. Tem alguns textos, não os textos maiores, textos menos, são textos separados, ou seja, na maioria dos textos não tinha esse contra ti. Estou dizendo isso porque algumas Bíblias vai ter colchetes, então só para você saber que esta palavra em alguns pergaminhos não tinha. Então, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, ou seja, vai até ele, repreende ele, adverte, não é repreender, vamos resolver essa situação, nós temos que resolver isso. Vai até ele e adverte sobre essa situação, não pode ficar desse jeito, nós temos que resolver isso. Entre ti e ele só. Se ele te ouvir, então aqui é uma conversa, meus irmãos, não é uma discussão. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas. Ele pode estar com o coração endurecido, mas você quer a reconciliação, então você chama duas testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça.
Porque é lógico que vai haver um incentivo. Gente, não pode continuar desse jeito, vocês não podem. Perdoa, há um incentivo para a reconciliação. Versículo 17. E se ele não os atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera ele como gentil e publicano de novo. O de novo aqui é por minha conta. Considera o gentil e publicano. No comentário de John MacArthur, ele vai dizer que o que é considerar alguém como gentil e publicano de novo? É dizer para ele o seguinte: é entender na igreja que aquela pessoa que não perdoa, ela não é irmão, ela precisa ser evangelizada. Ela precisa voltar para a base, ela precisa ser evangelizada de novo. Ela não pode ser considerada como irmão em Cristo, porque ela não perdoa, ela não abriu o coração. Então a igreja, John MacArthur, ele vai dizer isso no seu comentário, que essa pessoa precisa ser evangelizada. Ela não se converteu, ela não é um irmão em Cristo. Forte. Há uma promessa para quem assim o faz. Veja no versículo 15 e no versículo 16 de novo. Vamos ler versículo 15 e 16 de novo. Olha as promessas que estão embutidas nesses dois versículos. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido, eu estou em Tiago, tá? Sempre mantém Tiago aí. Tiago 5, 15 e 16. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, qual é a promessa? Serão perdoados. E aqui no 16, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Então há uma promessa de Deus. Essas são as verdadeiras promessas que estão na Bíblia Sagrada, né? Porque tem cada promessa aí que não sei de onde que arranjaram. Mas as promessas aqui do Senhor é o seguinte: se você confessar, se vocês se perdoarem, orarem uns pelos outros. Então está falando de relacionamento entre irmãos que estavam com problema na igreja naquela época, irmãos que estavam brigados por várias situações que nós já pregamos anteriormente, por pessoas que tinham posses e eram judeus cristãos convertidos, que empregavam outros cristãos gentios e às vezes não pagavam o valor diário deles. Então ali houve muito atrito entre a igreja que vivia em comunidade, na dispersão. Então o próprio Tiago ele vai orientando esses comportamentos do convívio da comunidade. Se você está numa igreja, nós estamos numa comunidade e nós precisamos ter relacionamento, e relacionamento gera atrito, mas quem está em Cristo Jesus precisa exercer o perdão, precisa tolerar, precisa aprender a se submeter, precisa aprender a aceitar que aquele outro que está lá não pensa como você, não age como você. Uma igreja saudável é uma igreja que é diversificada de pessoas, mas que sabe conviver e respeitar o limite de cada um. O limite, tolerar a simplicidade de cada um, tolerar o conhecimento de cada um, tolerar a cultura da criação de cada um. Isso faz parte de uma igreja confessional, de uma igreja que fala e vive o que prega. Amém? Glória a Deus por isso. Nós estamos aí cheios de promessas. Bom, dentro disso, como nós continuamos, eu quero deixar uma outra frase. Não há o que temer em confessar, é necessário, e digo, um dia termos que perdoar e pedir perdão. Se isso não acontecer, você nunca foi um cristão. Vou repetir essa frase. Não há o que temer em confessar, é necessário, e digo, se um dia teremos que perdoar e pedir perdão, se isso não acontecer, você nunca foi um cristão. Você vai ter que pedir perdão para alguém um dia, e você vai ter que perdoar alguém um dia. Se você não fez isso na igreja ainda hoje, ou é porque você visita a igreja uma vez por ano, ou é porque você está fingindo, está vivendo uma vida que não é de cristão, porque sempre teremos atritos, sempre teremos divergências, e precisamos exercer. Desculpa, irmão, perdoa, aquele dia que eu não te dei a paz, a cabeça estava quente, não tem nada a ver com você, me perdoa, me dá um abraço. É importante tudo isso, mas os orgulhosos preferem o quê? Preferem se afastar, e ao invés de chegar perto das pessoas e dizer: olha, eu estou sentindo que você não está bem comigo,
parece que eu fiz alguma coisa para você, isso é maturidade espiritual. Isso é pessoas que estão evoluindo. É uma pessoa que foi contrariada num argumento, que houve uma discórdia de pensamentos. Essa pessoa sai do grupo, sai da igreja, não fala, oi, essa pessoa, ela não saiu nem ainda dos 5 anos de idade. Pode ter 30, 40, 50, mas ela ainda o quê? Um bebê. É bebê que faz isso. É criança que faz isso. Adultos não. Adultos falam, bom, eu me senti mal. Mas aquela pessoa talvez nem saiba que você está tão mal assim. Então você precisa perceber, ou ir atrás dela, ou ela vir e reconhecer e resolver essa situação. Amém, irmãos? Como eu falei, tem muita informação poderosa nesta comunicação do confessar, do admitir, de reconhecer e de colocar isso em prática. Continuando no próprio versículo, vai dizer assim, versículo 16, vamos lá, versículo 16, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, ok? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos entender isso aqui. O que é eficácia? O que é a oração do justo? Quem que é justo? Qualquer pessoa é justa? Não. No mundo não existe ninguém. Só existe justo aqueles que foram justificados por Cristo. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus foram justificados. E não há condenação mais para quem está em Jesus Cristo. Então, a oração do justo é aquele que está justificado por Cristo. É aquele que anda com Cristo, é aquele que é servo, cristão, é aquele que é batizado, é aquele que tem comunhão com a igreja, é aquele que anda com o Senhor. Este é um justificado. É alguém que foi lavado, remido pelo sangue de Jesus. É alguém que nasceu de novo. Resumindo tudo, eu deixaria só essa frase. É alguém que nasceu de novo. É alguém que tem o Espírito Santo agindo nele. Esse é o justo. É um justo do Senhor. Então está dizendo, olha, orai uns pelos outros. Confessai. Pois a oração de um justo tem muita eficácia. Em outras palavras, eu diria assim, a oração de alguém que foi justificado, lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, tem eficácia, tem resultado. Essa palavra eficácia, você pode trocar ela por resultado. Pode ter certeza que terá efeito, que terá resultado a oração de um justo, por alguém que está confessando os pecados, por alguém que confessa os pecados. Continuando, eu quero lembrar que na exposição anterior, estamos aqui caminhando para o final já, na exposição anterior nós citamos em Números capítulo 12, pode deixar aberto aí para mim, Números capítulo 12, que Miriam, preste bem atenção nessa história para a gente complementar aqui, que eu li ela na exposição anterior, que Miriam, irmã de Arão, sumo sacerdote, irmão de Moisés, que o Senhor tinha ele como amigo, Miriam e Arão começam a fofocar, falar mal de Moisés, a cochichar, porque Moisés decidiu casar com uma mulher egípcia, uma mulher cuxita, e começaram a falar mal de Moisés, os dois irmãos falando mal de Moisés. Então, nessa exposição anterior, como eu disse, eles começaram a cochichar, eles começaram a fofocar ali, falar mal de Moisés. O Senhor Deus logicamente ouviu, e isso atraiu a ira de Deus sobre Miriam, a qual ela ficou leprosa por causa disso. Porém Moisés, que era o irmão dela de sangue, um justo diante de Deus, um justificado por Deus, perante o Senhor intercedeu por ela. Vamos ver isso. Vamos lá, 12, de 11 a 16. Então disse Arão a Moisés, agora até mudou o discurso, porque estava Miriam que incitou, começou a falar com Arão sobre isso. E aí Arão, irmão de Moisés, diz, ai Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. O que ele está fazendo aqui? Ele está reconhecendo que ele pecou, que ele cometeu
uma atitude errada, que ele ofendeu o líder deles, que ele ofendeu Moisés, que era o escolhido de Deus para ser líder deles. Deus escolheu o irmão deles, eles tinham que respeitar Moisés. E ele falou: pecamos contra você, perdoa-nos. Eles estão aqui confessando. Ora, não seja ela como um aborto, falando de Miriam, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. Moisés orou, clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Você vê que o pecado de Miriam atraiu o quê? Uma doença para ela, a ira de Deus. Mas a oração de um justo, a oração de alguém que é servo de Deus, de um cristão, de alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus, alguém remido, cujo seu pecado foi expiado, expiação, a oração dele, Deus ouve, Deus responde, tem seus efeitos. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém depois o povo partiu de Hazerote e acampou-se no deserto de Parã. A oração de Moisés foi atendida, Moisés tinha perdoado, Deus ouviu a oração de Moisés. Depois de 7 dias ela estava limpa da lepra e ela voltou ao convívio da comunidade. Tem uma frase de Graham Greene, ele diz assim, gente, isso aqui é muito verdadeiro. Graham Greene vai dizer assim: a maioria das pessoas preferem confessar os pecados dos outros. Fulano de tal está fazendo isso, fulano de tal está fazendo aquilo. Uma coisa é você saber que alguém está caindo no pecado e você vai ajudar. Outra coisa é você falar: eu não falei, eu não disse, bem feito. Aí é o que eu chamo de, não é nem, eu já não chamo nem de bode, já é de urubu, de corvo dentro da igreja, se faz um negócio desse. Não caia nessa tentação. Green diz: a maioria das pessoas preferem conferir os pecados dos outros. Outra frase que eu quero partilhar com os irmãos, de rodapé, uma nota de rodapé: como é importante a intercessão por quem pecou contra nós. Não há maior cura do que esta, de que você orar por alguém que te machucou, alguém que te feriu. Não tem para onde o maligno olhar para você. O que eu faço com essa pessoa? Está orando por aquela que machucou ela. Aí tem pessoas que vão falar de batalha espiritual. Meu irmão, é simples. Faça aquilo que Jesus ensinou e você vai ver que não tem para onde correr. Confesse, abre o teu coração, se reconcilie. Vamos aqui continuar. Precisamos aprender com Jesus Cristo, nosso Senhor. Talvez nos dias de hoje, a oração, a intercessão, essa oração por alguém que te machucou, alguém que te feriu, alguém que te ofendeu, mas é orar sinceramente por ela, seja a coisa que nós mais precisamos nos dias de hoje. Aliás, a igreja no mundo inteiro, ela precisa aprender este princípio: orar por aquele que nos ofendeu, interceder por aqueles que nos machucaram. E você vai entender por quê. Esta é a oração de Jesus. Pode deixar aberto em Lucas capítulo 23, versículo de 33 a 38. Quando você chega numa maturidade espiritual, uma maturidade da fé, caminhando com Cristo, você entende que tem certas atitudes que as pessoas cometem, que ela não tem o quê? Nenhum conhecimento, não tem relacionamento com Deus, ela não tem entendimento, ela não nasceu em Deus. Então você olha para ela com um olhar de misericórdia. E aí você provavelmente fará a oração que Jesus fez: Pai, perdoa aquela ofensa que o meu marido fez. Pai, perdoa aquela ofensa que a minha esposa fez comigo. Pai, perdoa o que esse patrão falou para mim, porque ele não sabe o que ele está falando.
Isso é maturidade, entender que aquela pessoa está morta em seus delitos, você está sendo iluminado, mas ela não. Vamos ler essa situação. Mateus também 27 vai falar sobre essa história. Se a gente unir os dois, Mateus 27 e Lucas, enche, completa um ao outro aqui para dizer os detalhes. Mas vamos lá no versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à sua esquerda. Contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em Mateus, antes disso acontecer, eles estavam zombando de Jesus, eles estavam dizendo para ele: se tu é filho de Deus, por que você não desce da cruz agora? Você salvou tanta gente, por que você não salva você mesmo? Você não falou que reconstrói o templo em 3 dias? Você não consegue nem sair daí? E Jesus, ouvindo tudo aquilo, olhando para pequeninos, para miseráveis, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Muito pode, por sua eficácia, o resultado, por sua eficácia, como diz o resultado, a súplica do justo, a oração do justificado terá resultado. Se você estiver sendo afrontado, aprenda com Jesus, ore como alguém que foi justificado. Pai, perdoa ele, porque antes eu era igual a ele, e até pior. Mas hoje o Senhor me iluminou. O Senhor hoje está me dando um coração novo, e hoje eu consigo enxergar que aquela pessoa ela não vê o mal que ela está fazendo. Isso é nascer em Deus. É alguém que já não olha mais para as circunstâncias como uma pessoa carnal. Ela sente dor, ela sente ofensa, mas ela não reage como uma pessoa carnal. Ela reage como alguém que serve a Cristo. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Concluindo, então nós falamos que confessar é o quê? É necessário para todo cristão confessar uns aos outros. Confessar é um imperativo, é necessário, não tem como escapar disso. Segundo ponto que nós partilhamos hoje: as consequências de quem não confessa é atrair doenças para si, é viver uma vida de perturbação, é se autodestruir aos poucos. Terceiro ponto que nós falamos: quem confessa encontra a misericórdia do Senhor. Quem confessa tem o Senhor como seu advogado. Seja em qual dos ambientes, como já foi falado, é necessário confessar. O importante é a certeza que depois que você confessar, a graça do Senhor te alcance e você sentirá o perdão de Deus. Procure alguém justificado, alguém que você sabe que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Esteja com essas pessoas para te ajudar nessa situação, pois a oração do justo tem resultados. Claro que a pessoa que muitas vezes ela está em pecado, ela brigou com alguém da igreja, ela também já foi justificada, foi perdoada pelo Senhor, mas ela precisa da ajuda de outros irmãos para ajudar nessa situação. É importante compartilhar. Eu não sei como chegar nessa pessoa, eu não sei, pastor, mas eu preciso me livrar disto. Isso é muito importante. Vamos ficar de pé. O homem, eu quero deixar essa última frase: o homem que confessa os seus pecados, os seus crimes, os seus erros, não será mais o mesmo depois que os confessar. Vou repetir essa frase: o homem que confessa os seus pecados, os seus crimes, os seus erros, ele não será mais o mesmo depois que os confessar. Ele já amadureceu, ele já deu um passo de maturidade na vida dele. E eu quero aproveitar para estar orando. Não precise abrir, eu vou estar lendo 1 João capítulo 1, versículo de 8 a 10, nós vamos estar orando já. Eu quero só ler essa passagem que está em 1 João capítulo 1, versículo de 8 a 10. Gostaria que você fechasse os olhos e escutasse o que a palavra do Senhor diz. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos,
e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vou repetir. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus como mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por uma palavra que nos alimenta, nos edifica e nos exorta. Nos convida a observar: será que eu feri alguém? Será que eu preciso pedir perdão a alguém? Quem nasceu em Deus, a primeira coisa que Ele quer fazer é arrumar a vida dele, é resolver a situação da vida dele. Ele quer estar reto diante do Senhor. Ele não quer estar devendo nada para ninguém que não seja o amor. Romanos capítulo 13, versículo 8. Não fiqueis devendo nada a ninguém, exceto o amor. Que você possa levar essa palavra para a tua casa. Que você possa colocar em prática na igreja, porque você vai precisar usar ela. Se você é um cristão, seja bem-vindo. Aqueles que irão ter que perdoar e pedir perdão. E viva livre. Seja um servo de Deus livre, livre de guardar mágoas. Tenha um compromisso de sempre perdoar, porque o próprio Senhor nos perdoou. E com certeza o Senhor, de fato, reconhece em nós: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E assim nós devemos fazer com aqueles que nos magoam, com aqueles que não estão de acordo com nós. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e que esta palavra venha nos alimentar. Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.